eu vou disponibilizar essas aulas no Hotmart, tá? Então, quem tiver feito a inscrição no curso e que não puder assistir essa aula toda, ou entrou no meio, ou perdeu, essa aula vai ficar gravada depois pela plataforma do Hotmart para os inscritos, tá bem? Então, ótimo, gente. Vamos começar, então. E eu vou compartilhar minha tela. Eu acho que o tema de hoje é um dos temas mais importantes que a gente poderia escolher para falar, para começar, né? Porque é justamente a anatomia, que é um tema que eu adoro e que é tão importante para a nossa prática, né? Na oculoplástica, tanto clínica quanto cirúrgica. Tá tudo bem, então, né? Pronto, me deu o aval aqui que tá tudo certo. Vamos começar, então. Para quem não me conhece, que está vendo essa aula, meu nome é Juliana, eu fiz um fellowship em oculoplástica pelo Hospital das Clínicas, há alguns anos atrás. Sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular e atualmente coordeno o serviço de plástica do Hospital Hilton Rocha. Tá? Então, nós vamos começar falando um pouquinho dos planos anatômicos. Eu quis dar essa aula, gente, mais voltado para a cirurgia palpebral, que é o que nós, oculoplásticos, fazemos na grande maioria das cirurgias. Né? Alguns, claro, que fazem lacrimal, outros fazem ópta, raros, né? Mas fazem ópta, mas mais voltado para a anatomia palpebral, que é mais o nosso dia a dia. Mas, claro, que eu vou dar um pouquinho de pincelada na via lacrimal, um pouquinho de ópta, como vocês vão ver aqui. Mas, como é que eu montei essa aula? De forma bem didática, para organizar a nossa pálpebra em planos anatômicos. Então, a gente vai começar falando da parte óssea para a superfície. Vamos começar falando de órbita, depois a gente vai falar, pode acompanhar aqui no mouse, que eu acho que vocês conseguem ver aqui minha bolinha. Nós vamos falar um pouquinho da cavidade orbitária, depois a gente vai falar dos ligamentos suspensores do globo ocular, que também vão ter a ver com a anatomia palpebral, dos tecidos gordurosos, dos retratores da pálpebra, do septo orbitário, perdão, em conjunto, né, com os retratores aqui da pálpebra superior e inferior, que seria a aponeurose do elevador da pálpebra superior e a fáscia cápsulo palpebral, nós vamos falar, tá? Os tecidos gordurosos, o septo orbitário, a parte toda muscular, tanto de orbicular quanto da musculatura da glabela, e depois falar um pouquinho da pele com seus sulcos, né, e alguns marcos anatômicos importantes que ajudam também na hora da gente fazer a nossa blefaroplastia. Tudo isso que eu vou falar não vai ser uma aula de anatomia crua, né? Porque eu acho que anatomia crua a gente pega o livro, lê e entende. Vai ser uma anatomia aplicada, uma anatomia prática, uma anatomia que a gente possa mostrar realmente a aplicação dela na nossa rotina clínica. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a órbita. Eu não vou ficar falando de vasos, de nervos orbitários, em toda a sua, né, em toda a sua totalidade, mas eu tenho que fazer algumas observações aqui. A gente tem que pensar que o globo ocular, ele não fica solto aqui dentro da óptica, que ele tem alguns ligamentos suspensores que a gente vai falar ao longo da aula, e que essa óptica tem alguns marcos anatômicos, por exemplo, o tubérculo de Whitney, que é uma referência super importante na hora da gente estudar o retináculo lateral, que é o ligamento lateral palpebral. Então, a gente não consegue falar de pálpebra sem lembrar um pouco dos ossos que compõem a ópta, né? Que são todos esses que estão marcados pela figura, e lembrar também que alguns processos infecciosos, tanto mais assim, até orbitais, né, os pós-septais, acontecem muito em função dessa parede orbitária, principalmente a medial, ser muito delgada. Então, isso aqui é uma peça anatômica que, quando eu estudava anatomia na minha residência, que eu fiz uma transiluminação para vocês verem como é que a parede do etimoide ela é delgada, né? Então, como é que essas células etimoidais aparecem até por transparência. E nessa parede óssea podem ter algumas áreas de falha mesmo, de deiscência, onde processos por exemplo, sinusopatias, né, processos infecciosos dos seios paranasais, principalmente etimoidais, eles podem, por contiguidade, irem para a órbita e causar as celulites pós-septais. Então, isso tudo, assim, é anatomia aplicada, e é mais ou menos isso que vai ser a nossa aula, tudo aplicado aqui para a nossa prática clínica, tá bom?
Além disso, a gente tem que pensar que quando a gente fala em diversidade anatômica que pode acontecer entre os pacientes, isso também tem a ver com a profundidade da órbita. Alguns pacientes, eles têm a órbita mais profunda, como essa paciente aqui. A gente vê que o sulco dela é profundo, né? Em função de uma órbita profunda. Diferentemente desse paciente que já tem uma órbita rasa, é um paciente que ele já tem não é uma proptose, mas uma projeção do globo ocular, que são pacientes que a gente tem pânico de fazer uma blefaroplastia, porque são pacientes que têm grandes chances de retração de pálpebra inferior por uma hipoplasia malar também. Então, aqueles pacientes, assim, bem complicados da gente pensar numa blefaroplastia são esses pacientes de órbita rasa. A gente vai fazer, por exemplo, um tarsal strip, dar um acinturamento na pálpebra, e esse tipo de paciente a gente vai abordar na aula de os piores casos que eu já tive. Eu selecionei a dedo, esse paciente é um deles, nós vamos falar sobre blefaroplastias em pacientes com vetor negativo, que é quando a gente tem uma projeção da córnea mais anterior do que a eminência malar. Isso é o vetor negativo, né? Então, o paciente ele não tem sustentação malar. Então, consequentemente, essa pálpebra inferior é muito difícil de abordar cirurgicamente, caso a gente não faça algum procedimento de terço médio. Então, a anatomia orbitária, ela também diz muito a respeito da anatomia palpebral, tá bom? Vamos passar para o próximo aqui. E eu queria falar um pouquinho da inervação, por quê? Porque a inervação ela vai ser extremamente importante na hora da gente escolher os bloqueios anestésicos para a nossa blefaroplastia, né? Ou para qualquer cirurgia palpebral que se for fazer no paciente. Então, só lembrando, gente, que a gente tem nervos extremamente importantes na sensibilidade palpebral, que são ramos do trigêmeo, entre eles o supraorbital, o supratroclear, o infratroclear e o infraorbitário. Vamos falar só um pouquinho desses nervos para eu aplicar a trajetória desses nervos nos tipos de bloqueio que eu sugiro vocês a fazerem em uma blefaroplastia, em caso do paciente ter muita bolsa, a sedação não poder ser tão profunda. E aí a gente pode, além da infiltração subcutânea, proceder com os bloqueios regionais, tá bom? Então, aqui falando um pouquinho do nervo supraorbitário. O nervo supraorbitário ele vai ser responsável pela inervação dos 2/3 laterais da pálpebra superior e da fronte. Motivo pelo qual, se você faz um bloqueio apenas no supra, pode ser que o paciente ainda tenha um pouco de dor na hora de tirar a bolsa medial, porque, na verdade, o terço medial da pálpebra superior, ele é de inervação do supratroclear. Então, quando a gente pensa em fazer um bloqueio regional bem feito para anestesiar toda a pálpebra superior, a gente tem que fazer um bloqueio no supra, que se faz dessa forma como mostrado na figura. A gente palpa aqui a curvatura que está logo no terço, na transição do terço medial para o terço, para os 2/3 laterais da órbita, vai entrar com a agulha perpendicular, quase que paralelo ao teto da órbita, mais ou menos 2 a 3 centímetros de profundidade, e vai injetar o anestésico, a sua infiltração anestésica de escolha, ali mais ou menos 1 ml. Agora, se você quer fazer uma anestesia, um bloqueio de toda a pálpebra superior, incluindo o seu canto medial, isso é super importante saber que você também teria que fazer, medializar um pouquinho a agulha e inferiorizá-la para fazer um bloqueio também do infra e do supratroclear, porque são eles os responsáveis pela inervação do terço medial da pálpebra superior. Além disso, o supratroclear e o infra, eles também inervam aqui a região de carúncula, de conjuntiva, a região medial do dorso nasal, na sua porção superior. Então, se você pensa em bloquear toda a pálpebra superior, o supra só não digamos, lógico que ele vai ser importante, mas ele não é o único que você teria que bloquear, e sim também o supra e o infratroclear, que a gente faz
palpando o terço interno aqui do rebordo orbitário, entrando também com a agulha bem a 90 graus, mas não precisa ser tão profundo quanto do supra, mais ou menos 1 centímetro, e fazendo essa infiltração anestésica, que aí sim você vai estar tirando a sensibilidade de toda a extensão da pálpebra superior. Bom, a pálpebra inferior, ela já tem inervação pura e simples do nervo infraorbitário. Então, fazendo apenas o bloqueio do infra, a gente consegue uma perda de sensibilidade de toda a região da pálpebra inferior, né, em toda a sua extensão. Como é que a gente faz esse bloqueio? A gente geralmente palpa mesmo o forame do nervo infraorbitário, né? E esse forame, ele geralmente coincide, né, com o eixo pupilar, né, um pouquinho mais medial ao eixo pupilar. Você entra com a agulha, tá bem perpendicular, e quando você toca o periósteo ali, o osso, você volta um pouquinho e infiltra mais ou menos 1 a 1,5 ml com a sua infiltração anestésica de escolha, tá bom? Lembrando que o infraorbitário, ele também vai causar o bloqueio dele também vai causar uma anestesia na região superior dos lábios, né? Por isso que o paciente às vezes queixa que ficou com uma hipersensibilidade, depois uma falta de sensibilidade aqui na região da boca após o bloqueio do infraorbitário, tá bem? Ok, então, o que eu queria falar sobre inervação de forma prática é isso. Agora, o que eu tenho de importante para falar sobre vascularização, gente? A gente tem que lembrar que a vascularização, tanto do globo ocular quanto da pálpebra, ela vem principalmente da artéria oftálmica, que por si é um ramo da artéria carótida interna. Porém, na pálpebra, a gente tem que lembrar que algumas artérias superficiais, elas também têm origem da carótida externa. O que isso tem a ver? Por que a Ju está falando isso? Pelo seguinte, acontecem na pálpebra e na região periorbitária várias anastomoses entre artérias que são provenientes da carótida interna e outras da carótida externa, como, por exemplo, a temporal superficial e a supraorbital, e todas essas que eu marquei da mesma cor. São anastomoses entre artérias superficiais, mas que têm origens diferentes. Ah, então, e por que você está falando isso? Pelo seguinte, porque quando se pensa em preenchimentos de região glabelar, por exemplo, se eu venho com o meu preenchedor na região glabelar e inadvertidamente eu pego um vaso e faço uma injeção intravascular desse preenchedor, ele pode, por fluxo retrógrado, ir de um ramo da carótida externa para um ramo da carótida interna, que tem comunicação com a artéria oftálmica, a artéria central da retina, cegueira. Então, isso é muito grave e a gente, como oftalmologista, tem a obrigação formal de saber dessas anastomoses e saber que a região glabelar é uma zona de intenso risco para que isso possa acontecer. Claro que quando você vai aplicar um preenchedor, os bons... Os médicos que têm mais conhecimento nos fillers, né, eles já têm aquele know-how de injetar a cânula e fazer a aspiração e esperar aquele tempo para ver se realmente ele não está ali e no espaço intravascular, né? Então ele espera para ver ali se tem retorno sanguíneo ali pela seringa. Claro que não é uma contraindicação absoluta, mas a gente vê que tem uma disseminação aí exagerada de até profissionais não médicos fazendo preenchimentos, que às vezes não sabem, né, dessa anatomia importante vascular da região da glabela, e esse artigo que eu peguei no PubMed, ele mostra que a principal causa de cegueira pós-preenchimento acontece na região da glabela. Então, assim, a grande maioria dos casos, aqui no artigo, 35% dos casos de cegueira onde foram feitos, onde aconteceu pós-preenchimento, isso se deve ao preenchimento inadvertido da glabela intravascular, que teve esse fluxo retrógrado para a artéria central da retina, culminando em cegueira. Então, vamos atentar para essas zonas de risco, né, gente? Bom,
Aqui, uma outra observação importante que eu queria fazer, ainda falando aqui um pouco da região periorbitária, é que quando a gente pensa na região glabelar, né, como eu falei da região glabelar, a gente tem que lembrar que o músculo corrugador, ele tem uma inserção, a origem dele é mais profunda e ele é um músculo que ele é mais grosso, ele é mais espesso na sua região de inserção. E ele vai ficando cada vez mais fino e mais superficial à medida que ele se lateraliza. Por que a Ju está falando isso? Por que eu estou falando isso aqui? Pelo seguinte, porque quando você vai fazer uma aplicação de toxina botulínica na região glabelar e o paciente tem esse tipo de corrugador muito forte, que não só um ponto aqui na sua porção mais medial, mas um segundo ponto acessório é necessário para você conseguir uma paralisação melhor desse músculo, esse ponto aqui, gente, tem que ser feito com muita cautela. Ele deve ser feito mais superficial, sem injetar a agulha muito profunda, principalmente em pacientes idosos. Por que isso? Porque a gente tem que lembrar que justamente a região mais superficial do corrugador coincide com o forame supraorbitário. E quando o paciente tem os tecidos mais frouxos, e dependendo também da dose injetada, né, do volume injetado, você pode ter uma difusão da toxina botulínica via forame supraorbitário para dentro da órbita. E isso é uma das causas da pitose pós-aplicação de toxina botulínica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto do corrugador, porque pela anatomia não é necessário afundar a agulha nesse ponto. O corrugador ele é mais superficial aqui, diferente desse ponto, onde você está pegando a inserção dele, que é mais espessa e mais profunda. Então, lembrando que aplicações laterais em corrugador não se deve afundar a agulha. Caso contrário, e tomar cuidado também com o volume. A gente sempre faz menos volume aqui na região lateral, até porque o músculo é mais fino. Não precisa fazer a mesma quantidade de unidades que você fez aqui no seu ponto medial, para evitar esse tipo de complicação pós-toxina botulínica, tá bem? Então, falando um pouquinho também, a gente está falando um pouquinho de glabela, falando um pouquinho de órbita, falando um pouquinho de supercílio, eu queria ressaltar aqui algumas coisas importantes que são aplicáveis nas técnicas de elevação do supercílio. Então, a região do supercílio, a gente tem que lembrar que é uma transição do músculo frontal para o orbicular orbital. Tá? E a gente tem que lembrar que por debaixo aqui dessa musculatura, a gente tem a galha aponeurótica, né? A galha aponeurótica por si, ela tem alguns pontos de inserção no osso temporal, mas essa ancoragem, ela não é tão firme, motivo pelo qual, com a idade, essa galha aponeurótica, ela vai ficando com essas conexões mais enfraquecidas e provoca a pitose de cauda do supercílio. Então, quando se decide fazer uma cirurgia para elevar o supercílio, o que a gente costuma fazer, nós oculoplásticos temos mais costume, é o castanhares, né? Ou o mini castanhares. E eu queria fazer algumas considerações anatômicas aqui, que é o seguinte: primeiro, antes se usava, isso nem tem a ver com anatomia, mas é um toque que eu vou dar para vocês, que para mim foi muito útil na minha prática cirúrgica. Antes se usava muito a marcação em. Como é que eu vou falar? Ela era não é asa de gaivota, porque a asa de gaivota é essa que eu fiz, mas como se fosse uma elipse, tá? Então, ela fazia esse desenho aqui, ó, no final do supercílio ela caía, e foi assim que eu aprendi a fazer o castanhares. E eu aprendi com a doutora Célia Sattler, que é uma grande amiga e querida, uma profissional que eu admiro muito, essa marcação em asa de gaivota, que atualmente mudou assim, o meu desenho do castanhares e os meus resultados ficaram muito mais otimizados. Por quê, gente? Porque o ápice, onde você quer levantar a sobrancelha, na verdade, não é só aqui na região do ápice dela, porque senão você pode ter uma sobrancelha que nem é tão bonito, né? Que é uma elevação só do ápice dela, com a cauda continuando um pouco mais baixa. Com essa marcação, você não só levanta um pouco o ápice, como levanta também a cauda, né? Que é o que eles têm chamado de fox eyes, né? Um dos componentes do fox eyes. Então, com isso,
Com esse desenho em asa de gaivota, eu consigo uma elevação de ápice e de cauda de maneira muito mais harmônica, né? Não só aquela seta convergente para cima, que não me agradava tanto quando eu fazia o outro tipo de marcação. E isso foi só uma observação para falar que quando eu faço o desenho aqui, né, em asa de gaivota, e vou manipular os planos profundos, a gente tem que lembrar que essa incisão aqui mais proximal aos pelos do supercílio, ela tem que ser biselada, isso não é nenhuma novidade, né, para a gente, porque dessa forma a gente consegue fazer com que a raiz dos folículos pilosos elas sejam preservadas e depois a cicatriz ela fique realmente escondida ali por dentro dos pelos do supercílio, então a gente tem uma tendência a fazer ela até sacrificando uma fileira de pelos do supercílio, com ela biselada, pensando que quando esses pelos voltarem a nascer, eles vão tampar quase que por completo a cicatriz. Isso em supercílios que tem muitos pelos, né? Que eles são cheios, porque em supercílios mais ralos isso não vai acontecer, né? Da cicatriz ficar tão escondida. E a técnica original de Castanhares não se usa fazer ancoragem em periósteo, até porque eles falam que você causa uma sobrancelha meio presa se você faz isso. Só que na minha experiência, quando eu fazia apenas a ressecção dessa pele e unia só as bordas, sem fazer uma ancoragem em periósteo, eu vi que durava muito pouco essa elevação de supercílio. Então, como a gente está aqui na transição do orbicular orbital para o frontal, o que eu faço é um lift de orbicular orbital na região do supercílio. Eu vou levantar esse orbicular orbital fazendo como? Eu pego aqui um pouquinho do orbicular suborbital, o orbicular orbitário que está logo abaixo aqui do supercílio e vou ancorá-lo aqui no periósteo num ponto um pouco mais acima. Dessa forma, eu estou trabalhando a elevação em dois planos, né? Num plano mais profundo, com o lift desse orbicular orbital, e num plano mais superficial, com a retirada da própria pele. Então, assim, os resultados meus têm sido muito mais eficazes, muito mais duradouros, e os pacientes muito mais satisfeitos, não só em função desse lift de orbicular, mas também em função dessa marcação que tem me dado desenhos muito mais bonitos de supercílio depois que eu comecei a fazer essa marcação em asa de gaivota. Vamos passar, então, para o próximo? Esse é só um exemplo, então, de uma paciente, olha só que responsabilidade, a paciente já era super bonita, ela não tinha o supercílio tão caído, mas ela era muito incomodada com essa simetria, essa sobrancelha com a cauda muito caída em relação à cabeça, essa nem tanto, e a gente fez o Castanhares, inclusive é a paciente do slide anterior, e notem como é que fica natural, né? Eu consegui uma elevação do supercílio sem levantar só a cauda, eu consegui uma elevação no ápice, eu consegui uma elevação do ápice e da cauda do supercílio de forma bem harmônica, bem anatômica, com a cicatriz bem escondida, isso fazendo a retirada da pele e a ancoragem do orbicular orbital no periósteo, tá bem? Pronto, vamos passar. Depois, gente, no final, eu vou abrir para perguntas. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui ainda, mas eu vou abrir para perguntas. Nós vamos trocar ideias pelo chat, tá? Vocês fiquem à vontade, se quiser já ir mandando alguma coisa pelo chat, eu vou ver tudo. Eu estou engatando uma primeira aqui, mas depois a gente vai interagir, tá bom? Bom, então passando para a parte de ligamentos suspensores do globo ocular. Quando eu estudei isso há mais tempo, eu não entendia direito o conceito dos ligamentos suspensores. Até eu ver um livro, eu li um livro que me mostrava assim, os ligamentos suspensores do globo ocular funcionam como uma rede de índio. E isso me tocou profundamente. Falei, nossa, que forma fácil de explicar o que é ligamento suspensor do globo ocular. O ligamento de Lockwood, que é esse ligamento que vai aqui, desde o ligamento de Whitnell até a crista lacrimal posterior, ele nada mais é do que uma rede de índio para o globo ocular. Ele é um ligamento suspensor do globo ocular, para manter ele
levantado ali, não encostado no chão da órbita, né? Então, o que acontece no assoalho da órbita? Esse ligamento, ele realmente é um ligamento suspensor e ele é formado pelas bainhas do músculo reto inferior, do músculo oblíquo inferior e dessa fáscia cápsulo-palpebral, tá? Então, tudo isso forma o ligamento de Lockwood, que funciona como essa rede. Da mesma forma, na pálpebra superior, a gente tem um ligamento suspensor do globo ocular, que é o ligamento de Whitnell. O ligamento de Whitnell, a gente já está mais familiarizado do que o de Lockwood, porque a gente trabalha muito visualizando ele na cirurgia de pitose congênita. Então, o que é o ligamento de Lockwood? Nada mais é do que terminações fibróticas da aponeurose que formam esse ligamento que se insere na cápsula da glândula lacrimal e aqui na região da tróclea. E ele é responsável por manter o globo ocular suspenso nas mudanças de olhar para cima e também nos movimentos, né, de reto inferior e do músculo elevador da pálpebra superior. Então, essa é a função dos ligamentos suspensores, tá? Vamos passar aqui para o próximo. E aí eu consegui essa foto que eu achei muito bacana, que dá uma ideia assim, um pouco mais parecida até com 3D desses ligamentos, e também dos retratores da pálpebra superior e inferior, que é o que a gente vai falar. E quando a gente estuda, principalmente para a prova de título, eu não consegui entender a diferença de ligamento de Whitnell para o tubérculo de Whitnell, né? Então, agora eu vou explicar aqui para vocês, muitos de vocês já sabem, mas isso ficou muito claro para mim, depois que eu estudei anatomia mais a fundo, que o tubérculo de Whitnell é um marco anatômico que a gente tem aqui no osso zigomático, onde vão se inserir os prolongamentos do tarso superior, os prolongamentos do tarso inferior, o tendão formando, né, o tendão cantal lateral, né, junto com os prolongamentos também do músculo orbicular em todas as suas porções, pré-tarsal, septal e orbital. Além disso, a gente tem aqui formando se inserindo no tubérculo de Whitnell, o próprio ligamento de Lockwood. Então, tudo isso aqui que se insere no tubérculo de Whitnell é chamado de retináculo lateral, e é o que dá a sustentação horizontal para a pálpebra, né? Dá para a pálpebra inferior, principalmente, superior também, mas inferior principalmente, né? E a gente sabe que quando se quer mexer em encurtar a pálpebra no sentido horizontal, a gente vai fazer cirurgias que mexam nesse canto, né? A gente vai mexer aqui nesse retináculo lateral, né? E vai mudar um pouco essa estrutura, ou apertando um pouco mais, né? Fazendo, por exemplo, uma tira tarsal para encurtar horizontalmente a pálpebra, ou a gente vai fazer uma cantoplastia diferente, que eu posso mostrar para vocês depois, ancorando o tarso aqui no rebordo. Então, essa região é uma região anatomicamente muito importante para nós, da plástica, né? E eu queria mostrar isso aqui para vocês. Lembrando aqui que a gente tem, né, os retratores da pálpebra superior e inferior que a gente vai falar, que, na verdade, é correspondente ao músculo elevador, a aponeurose do músculo elevador da pálpebra superior, é ele que vai fazer a abertura palpebral no olhar para cima, né? E análogo a ele, na pálpebra inferior, a gente tem a fáscia cápsulo-palpebral, né, que também vai fazer esse movimento de excursão da pálpebra inferior para baixo na hora de uma leitura de um livro, por exemplo. Né? A gente vai falar sobre eles. Então, aqui é uma outra foto mostrando os retratores da pálpebra superior e inferior, né, num outro desenho, e mostrando aqui que a aponeurose do músculo elevador da pálpebra superior, ele divide a glândula lacrimal em duas porções, na porção palpebral e na porção orbital, né? E lembrando que o elevador da pálpebra superior, gente, ele é um músculo que vem lá do anel de Zinn, lá de trás da órbita, né? E na hora que ele passa pelo ligamento de Whitnell, ele perde as suas fibras mais tróficas e vira como se fosse um tendão, né? Que é o que a gente chama de aponeurose do músculo elevador da pálpebra superior, que a gente trabalha tanto nas cirurgias de pitose. E esse músculo vai se inserir na borda do tarso, né? Borda tarsal superior, tá bom? De forma análoga ao elevador da pálpebra superior, a gente tem a fáscia cápsulo-palpebral
na pálpebra inferior. O que essa cápsula, essa face cápsula palpebral vai fazer? Ela vai fazer o movimento de descida da pálpebra quando você vai, por exemplo, ler um livro, né? Quando a gente vai ler um livro, esse movimento de excursão da pálpebra inferior para baixo é feito pela fáscia cápsula palpebral, pelos retratores da pálpebra inferior, né? E ela pode ser capaz de abaixar até 5 milímetros a pálpebra no olhar para baixo. A gente tem que lembrar que, em alguns casos, geralmente esses retratores, né, eles trabalham de forma muito anatômica e ele é importante, mas em alguns casos eles ficam hiperestimulados, assim, digamos, na verdade nem a fáscia, mas o músculo társico inferior, que também compõe essa fáscia, em casos de doenças tireoidianas, né, o músculo de Miller na pálpebra superior e o músculo társico na pálpebra inferior, ele pode ficar em hiperestímulo nas doenças tireoidianas e fazer com que haja uma retração patológica tanto da pálpebra superior quanto na pálpebra inferior, em função da descarga simpático-mimética que acontece nas doenças da tireoide. Se a gente for fazer uma dissecção aqui dessa fáscia, o que a gente teria? Aqui tem uma rede na pálpebra inferior, aqui a gente tem a borda inferior do tarso, conjuntiva, e aqui seria o retrator, que seria essa região branca nacarada, que fica por debaixo das bolsas de gordura palpebral, tá bom? Em algumas cirurgias, por exemplo, como a correção de entrópio, várias técnicas preconizam a reinserção dos retratores na borda tarsal. Então, esse plano ele é muito visualizado na cirurgia de entrópio, né? Eu faço uma técnica, ela é muito mais simples, e a gente está até publicando ela agora, que é uma técnica que a gente apenas faz um cinturão no músculo orbicular pré-septal e ancora ele às cegas no retrator e funciona super bem. O que me leva a crer que isso aqui não é a base única da fisiopatologia do entrópio, e a gente sabe que não é, porque a gente sabe que além da desinserção dos retratores, pode-se ter outros componentes na fisiopatologia do entrópio, como, por exemplo, um acavalgamento do músculo pré-septal sobre o pré-tarsal, que, na verdade, é a principal causa do entrópio senil, e é ali que eu trabalho mais nas minhas cirurgias corretivas de entrópio, tá? A gente vai falar isso ao longo do curso. Bom, e casos como esses de vetor negativo, o que acontece? Como eu tinha dito anteriormente, são casos que a gente tem pânico de pegar para fazer uma blefaroplastia. Por quê? Porque essa pálpebra inferior não tem suporte nenhum. Olha aqui o malar desses pacientes, como é que a estruturação malar é pobre. Então, eu tenho cada vez mais trabalhado terço médio junto com cirurgia palpebral para evitar de usar spacer, para evitar de usar esclera, cartilagem auricular, para corrigir o scleral show desse perfil de paciente, tá? É uma outra coisa que eu vou mostrar no curso, quando a gente falar um pouco sobre casos difíceis, casos complicados, eu quero discutir muito isso, porque é o temor que todo oculoplástico tem, é o vetor negativo. Não é oculoplástico, qualquer cirurgião de pálpebra tem em relação ao vetor negativo, né? Então, o que eu faço, além de trabalhar o terço médio, fazendo ou uma lipoenxertia ou um preenchimento de terço médio aqui, de malar, é fazer também a liberação dos retratores, né? E eles podem ser liberados só na sua porção temporal. Então, aqui, ó, eu estou fazendo uma dissecção, eu abri a borda inferior do tarso, eu dissequei a porção posterior do retrator, liberei o retrator de conjuntiva, e agora eu estou liberando o retrator na sua face anterior, para deixá-lo completamente solto ali. Olha lá. Então, eu estou segurando ali o retrator, e ele está totalmente liberado da conjuntiva, que está ficando para trás ali na pinça do meu ciliar, ó, mostrando aí a conjuntiva totalmente liberada dos retratores, ó. Aí os retratores totalmente liberados na sua porção anterior e posterior, né?
E depois de feito isso, eu vou fazer uma cantoplastia para elevar ainda mais o meu canto. Então, o que eu tenho feito nesses casos é estruturação malar, liberação de retrator e uma cantoplastia bem eficiente para levantar o canto. E dessa forma, eu tenho conseguido resultados muito bons sem uso da necessidade do uso de esclera doada ou de cartilagem auricular, tá? Eu vou mostrar esses casos depois em detalhes para vocês na aula de desafios em plástico ocular. Bom, então, vocês estão reparando que a gente está indo de dentro para fora. Então, falamos um pouquinho da estrutura óssea, falamos da região periorbital, agora a gente está falando, a gente falou dos retratores, dos ligamentos, agora a gente vai entrar na gordura. A gordura orbitária, gente, ela é extremamente importante lógico, todos nós, como oftalmologistas, bem sabemos da importância para amortecer o globo ocular mesmo contra traumas, né? Se não fosse a gordura, imagine o globo ocular em contato direto com a parede óssea, né? Isso poderia ser super desastroso. Então, essa gordura, esse coxim gorduroso, ajuda a amortecer o globo ocular contra traumas, né? E é ela que vai preencher a região dos anexos oculares. E a gente tem, então, na pálpebra superior, a gordura nasal, a central, né, que é a pré-aponeurótica, e o RUF, que seria a retroorbicular orbital fat, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Na inferior, a gente tem a nasal, a central, a temporal, né, ou a lateral, e a gente tem o SUF, que também eu quero comentar um pouquinho sobre ele aqui na aula, tá? Então, vamos falar um pouquinho da gordura pré-aponeurótica. A gordura pré-aponeurótica, além de ser um marco anatômico muito interessante para você achar a aponeurose, né, tanto por via anterior quanto por via posterior, que é o que eu estou mostrando nesse vídeo, né, ela tem uma função interessante quando se quer diminuir o volume das pálpebras, e a gente vai mostrar. Mas primeiro, deixa eu só mostrar esse videozinho que está interessante. Eu vou voltar ele aqui, que ele mostra a anatomia tão bonita. Só mostrar aqui para vocês. Ó, o elevador da pálpebra superior está na minha pinça, ali, tá? A gordura aponeurótica, ela apareceu no início do vídeo, já foi rebatida. Ali eu tenho tarso, ó, músculo de Miller logo acima do tarso, aponeurose. Eu acho que agora eu vou mostrar. Eu ia mostrar a gordura pré-aponeurótica, apareceu aqui no comecinho do vídeo, tá? E aqui a gordurinha pré-aponeurótica, olha ela ali, ó. A minha pinça tá ali pegando ela, eu tô dissecando a gordura pré-aponeurótica da aponeurose. Bom, o que é importante dessa gordura pré-aponeurótica? Quando você tem pálpebras muito cheinhas, digamos assim, como desta paciente, onde você tem muito volume, né, e você sabe que tirar só a pele pode não marcar tanto a prega palpebral do paciente novamente, né, quando você quer devolver esse contorno bonito da pálpebra, eu não sou muito fã da sutura de Brassier, que teria essa função. Eu prefiro trabalhar na gordura pré-aponeurótica. Então, o que eu faço é, além de retirar a pele, eu tiro uma faixinha do músculo orbicular, que não é uma coisa que eu tenho feito de rotina, mas eu tiro uma faixa do músculo orbicular e eu também tiro a gordura pré-aponeurótica. Eu diminuo um pouco o volume da gordura pré-aponeurótica para devolver esse contorno na região central da pálpebra. A nasal, gente, a gente sempre tira, né? Sempre tira quando tem o volume no canto interno, né? Então, a nasal, a gente não precisa nem de falar sobre ela, o tanto que é necessário para um resultado estético ok, a gente fazer a ressecção da gordura nasal. Agora, a pré-aponeurótica, ela tem essas indicações específicas, que esse seria um caso interessante para se trabalhar diminuindo o volume da gordura pré-aponeurótica. Lembrando que, quando se faz uma pitose por via posterior, e a gente vai mostrar vídeos na aula de pitose sobre a pitose via posterior, eu vou mostrar para vocês como é que é a anatomia via posterior, que a gente tem que pensar tudo ao contrário, ela vai estar por debaixo da aponeurose,
né? Se na via anterior ela está por cima, na via posterior ela está por baixo, que é um marco anatômico também super importante quando se está na curva de aprendizado da via posterior. A via posterior no início não é fácil, a chaponeurose nem sempre é fácil, às vezes ela se confunde com o septo, mas a gordura ela é um marco anatômico que pode ajudar muito a localizar a aponeurose por via posterior e ter certeza de que se está no plano anatômico certo, tá? Bom, o RUF, gente, então olha só, nessa cirurgia aqui, que é a cirurgia desta paciente, inclusive, eu estou trabalhando suborbicular, ou eu estou debaixo do músculo orbicular, nos 2/3 laterais da pálpebra, e aqui mostrando o RUF e o músculo orbicular, né? Como o próprio nome diz, ele está abaixo do orbicular, retro-orbicular orbital fat. E eu queria fazer uma observação interessante, que é o seguinte, aqui, tudo bem, eu sequei aqui suborbicular, a gordura, o sulfo está ficando todo aqui na pinça do meu ciliar, né? Eu vou fazer a ressecção do RUF aqui para diminuir um pouco o volume da pálpebra dessa paciente no seu terço lateral, tá? Essa dissecção do RUF eu geralmente faço de maneira direta com a própria radiofrequência, ó. Eu pego a minha rádio, vou fazendo a excisão direta do RUF, ok? É uma região que tem vasos super calibrosos, então é muito importante revisar rigorosamente revisar a hemostasia nessa região, em função desses vasos. Mas aí eu queria fazer uma observação. Eu fazia muito retirada de RUF. Atualmente eu tenho feito cada vez menos. Por quê? Porque o RUF, ele é uma estrutura muito importante para a sustentação do supercílio. Então, pacientes que têm o RUF muito evidente, projetado mais anteriormente, ok, né? Se pode fazer a retirada do RUF para diminuir um pouco desse volume. Vocês veem que para paciente ficou bem, né? Mas, se você reparar o supercílio dessa paciente, me dá uma impressão de que teve um pouco de queda. Então, assim, eu comecei a reparar isso fazendo a revisão das minhas fotografias em pacientes que eu tinha feito a exeres de RUF. Isso não é comprovado cientificamente, mas por ser uma gordura que dá como é que eu vou dizer, uma sustentação para o supercílio, para a cauda do supercílio, eu tenho evitado cada vez mais de trabalhar RUF junto com as minhas blefaroplastias, tá bom? Então, observação que eu queria dizer, que a gente tem que falar o que faz, o que deu certo, o que anda em observação e o que a gente parou de fazer porque não funcionou, né? Aqui a gente tem que colocar as cartas na mesa, afinal de contas, se fosse para falar só bem de todas as técnicas, né, vocês podiam não acreditar, porque a gente tem que estar sempre em constante mudança para a gente estar sempre aperfeiçoando e melhorando o nosso refinamento em cirurgia palpebral, né? Então, uma outra coisa que eu queria falar, uma outra observação, é sobre as bolsas temporais. As bolsas de gordura temporais, isso é uma observação pessoal minha, por ter feito já muitas blefaroplastias já na minha vida, por trabalhar em rede pública também. O que eu vejo muitos pós-operatórios de colegas onde fica aparente ainda a bolsa temporal. E aí o colega fala assim, nossa, mas eu juro que eu tirei a bolsa temporal. Eu tirei a bolsa, mas olha aqui, ela está aparecendo ainda. O que acontece? A bolsa temporal, o septo ali na região da bolsa temporal, ele é muito mais espesso. Isso é uma observação que quem opera muito já deve ter reparado. O septo que envolve a bolsa temporal, ele é muito mais espesso, muito mais grosso, e por isso, o que acontece se você não libera bem esse septo, tira aquela porção mais superficial da gordura temporal e depois ainda investe em continuar descascando aquele septo da bolsa temporal, vai ficar sobra de gordura temporal aparente ali. Principalmente se você já viu no pré-operatório que o paciente tem essa gordura muito proeminente. Não se contente com pouco, assim, na bolsa temporal. Até porque te retirar muita bolsa temporal nunca vai fazer falta, diferente da nasal e da central, que se tira muito, o paciente pode ficar com aquele aspecto cadavérico, né? Agora, a temporal, não tem problema a gente pecar pelo excesso. Se pode tirar com generosidade. E eu aconselho vocês a fazer isso. Uma vez que você
achou o septo, liberou o septo e veio aquela primeira porção da bolsa temporal, retire-a e depois ainda explore mais aquela região ali que você já abriu do septo, apertando um pouco o globo ocular e um pouquinho da gordura da projeção da temporal, da segunda parcela da temporal que apareça, eu gosto até de puxar com a pinça, porque às vezes ela está toda ali. Às vezes o que você tirou foi só 5/8 da gordura, 1/5 da gordura temporal. Então, assim, tomem cuidado, tá? Com essas, assim, com a clínica bater com o que você encontra na cirurgia. Pacientes com bolsas temporais grandes, não se contente com pouco, o resto está ali. Caso contrário, você vai se deparar com um pós-operatório como esse, que é a minha tia, que operou há um tempo atrás, já 2 vezes de pálpebra, e ela continua com a bolsa temporal aparente, porque provavelmente não se retirou tudo que deveria, né? Claro que ela já tem um tempo de operada e com a flacidez do septo, a gordura pode voltar a herniar, mas desde o início, logo no pós-op imediato, se viu que faltou um pouquinho mais de generosidade para tirar essa bolsa temporal, tá bem? Vamos passar, então? E eu queria falar, além das bolsas, que a gente já falou das bolsas palpebrais, do SUF, né? O SUF é o análogo do RUF, só que na pálpebra inferior, né? É a chamada suborbicular orbital fat, né? E alguns anatomistas consideram que o SUF nada mais é do que a porção mais profunda da gordura malar, que está logo aqui, tá? E o SUF, ele se localiza anterior aos músculos zigomático maior e menor, que são os músculos que elevam o lábio superior na hora do sorriso, né? E o levantador do lábio superior na sua porção mais medial. Aí eu quero falar uma coisa muito delicada, que poucos têm coragem de falar, mas é o que eu acho muito importante a gente colocar, às vezes, alguns pingos nos is, para alguns colegas que falam em SUF lift com mini incisões de blefaroplastia. O que acontece, gente? Quando se fala em SUF lift, eu tenho que pensar que para fazer uma completa elevação do SUF, o que eu tenho que fazer é um descolamento ou supra ou subperiosteal, para que eu consiga levantar esse SUF, né? Essa técnica, ela é muito utilizada em pacientes com paralisia hemifacial e que você tem aquele descenso mesmo de terço médio, você quer fazer uma ancoragem ali bem generosa, não só para dar sustentação para a pálpebra, mas também para dar uma própria sustentação no malar, e se usa muito fazer esses SUF lifts, que são excelentes, né, para esses casos. Agora, se a gente pensar no SUF lift estético como uma forma, por exemplo, eu fiz uma blefaro e teve uma melhora até do sulco nasjugal. Já havia colegas apresentando casos que falam que houve melhora até do ângulo da mandíbula quando se faz a blefaro, que eleva até o ângulo da mandíbula, com mini incisões, sem descolar o SUF. Então, gente, assim, se fosse tão simples assim, não se precisaria nem de facelift, né? Uma simples blefaro já resolveria todo o problema do paciente. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com o que a gente fala, porque, por exemplo, na técnica que eu faço de blefaroplastia, muitos já me perguntaram, Ju, então o que você faz é o SUF lift, né? Porque na hora que eu estou fazendo, vocês vão ver na aula de blefaroplastia, que eu faço uma cantopexia, que eu consigo fazer não só a apexia do canto, né? Fazer um encurtamento horizontal do canto, quando eu faço um lift de orbicular. Mas por que eu não chamo de SUF lift? Eu chamo de lift de orbicular. Porque tudo bem, eu estou pegando o orbicular aqui nessa região, e realmente nessa região eu já vou ter o SUF. Então, quando eu venho com a minha agulha para fazer o lift do meu orbicular, eu vejo o SUF na minha agulha, eu vejo a gordura do SUF ali, e eu realmente subo ela, então isso é um SUF lift. Não é um SUF lift. Por quê? Porque, na verdade, o que eu estou fazendo é levantando apenas uma porção pequena do SUF, e eu não estou mexendo com a gordura toda, e eu não vou conseguir elevar toda essa gordura fazendo apenas isso através de uma mini incisão de blefaroplastia, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os termos que a gente usa e com as promessas que a gente faz
não só para os pacientes, como também para os residentes. Ah, minha técnica, ela é um surf lift. Vamos tomar cuidado, porque isso que eu faço de essa cantopexia, ancorando o SUF, né, e levantando o orbicular, é mais para conseguir uma boa coartação das bordas da sutura do que para fazer propriamente um SUF lift, tá bom? Então, vamos passar para o próximo. Então, vamos falar agora, então a gente está gordura, agora a gente está anteriorizando para o septo, tá? O septo orbitário, gente, são extensões fibrosas que a gente tem do próprio periósteo do rebordo, tá? Então, eles surgem aqui, no caso do septo, que envolve a pálpebra superior, do periósteo do osso frontal, que emite essas terminações fibrosas até se fundir com o músculo elevador da pálpebra superior na região de inserção dele na placa tarsal, tá? Da mesma forma, o septo orbital inferior, ele vai se originar do periósteo do osso malar e ele vai se projetar debaixo do músculo orbicular pré-septal até ele se fundir com a fáscia cápsulo palpebral aqui na altura do tarso inferior, tá bom? O septo, ele é uma importante barreira para processos infecciosos palpebrais. A gente sabe que, por exemplo, celulites, elas são classificadas em pré e pós-septais, né? Muito em função do septo ser realmente uma barreira para frear mesmo essas infecções, principalmente infecções de pele, como ordéolos, calásios, que quando complicam podem dar celulites, mas o que impede dessa celulite não virar pós-septal é realmente ter essa barreira anatômica que é o septo orbitário, tá bom? Então, é essa a importância dele aí na anatomia e como uma forma de se evitar essa disseminação de infecções superficiais da pálpebra para a órbita, tá? Então, passei do septo, estou indo para o músculo orbicular. E aí a gente tem que lembrar que o músculo orbicular, ele tem 3 porções, tá? Ele tem a pré-tarsal, ele tem a pré-septal, que é justamente a que deita ali sobre o septo orbitário, e ele tem a orbital, tá? A gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que é a função dessas porções do músculo orbicular. O músculo orbicular pré-tarsal, ele é super importante e fundamental no piscar involuntário dos olhos, motivo pelo qual se aplica a toxina botulínica em pacientes com blefaroespasmo. Então, quando se pensa num paciente que tem um piscar forçado involuntário, a gente tem que trabalhar no músculo orbicular pré-tarsal. Caso contrário, esses espasmos eles não vão ceder, né? Claro que o orbital também tem uma importância fundamental nisso, mas principalmente o pré-tarsal, ele tem que ser trabalhado em pacientes com blefaroespasmo. Isso geralmente é feito com 2 pontos, com 1,5 a 2 unidades aqui na pálpebra superior, nas 2 extremidades do pré-tarsal, e aqui também no pré-tarsal da pálpebra inferior, com 2 pontos, um aqui e outro aqui, em pacientes com blefaroespasmo. Uma outra coisa importante que eu tenho que ressaltar aqui é o seguinte: quando se pensa numa blefaro inferior, a incisão da blefaro inferior, ela é subciliar, ela é bem aqui rente aos cílios para ela ficar realmente escondida, né? Só que a gente tem que pensar que se a gente faz uma incisão subciliar, a gente vai cair em cima do músculo orbicular pré-tarsal. E esse músculo, ele deve ser deixado intacto após a blefaroplastia, justamente pela função nobre que é o fechar dos olhos, o piscar involuntário. Então, quando se faz uma blefaroplastia com incisão subciliar, tem que dissecar a pele até a transição do músculo pré-tarsal para o pré-septal, para que todo o músculo pré-tarsal seja preservado após uma cirurgia palpebral. Combinado? Então, é isso que eu queria falar. Já o músculo orbicular orbital, ele é mais importante no fechamento forçado dos olhos. Se a gente encostar aqui no músculo orbicular orbital e forçar o olho, a gente sente a contração dele e vê a importância dele
no contrair das pálpebras, né? No contrair voluntário das pálpebras, ou seja, o piscar forçado, o fechar forçado palpebral. Aí, eu também vou fazer uma outra observação prática, que tem tudo a ver com a nossa clínica, com a nossa aplicação de Botox, e essa observação que eu vou fazer tem um tema super atual, que é da semana passada, que a cantora Ivete Sangalo apareceu nas mídias, falando que após uma aplicação de Botox, ela ficou com um sorriso completamente preso, né? E a gente vê pela foto que realmente não está um sorriso muito natural, né? Não ficou torto nem nada, não seria nada pensando em terço inferior, que poderia dar um sorriso torto quando se lesa o depressor do lábio inferior, nada disso. Isso é muito em função de aplicações exageradas no orbicular. E por que isso? E é uma coisa que a gente não pensa, porque às vezes a gente faz terço superior, não, eu sou oftalmo, eu não vou me meter a fazer terço inferior da face, eu vou fazer só terço superior, porque é mais minha praia, eu conheço a anatomia, e de repente você faz um terço superior e o paciente fala assim, meu sorriso travou, você fala, não, mas não tem jeito, porque eu só fiz o Botox daqui para cima, mas o Botox daqui para cima pode interferir no sorriso, eu vou mostrar como. Olha só, gente, quando você tem um paciente que sorri e que as rugas que formam na região periocular, elas descem para a região aqui, quase para a região malar, são aquelas rugas que elas se inferiorizam muito, elas são do orbicular, mas elas se inferiorizam muito. O que acontece? Ou o médico tenta tirar essas rugas, descendo muito a toxina botulínica, então vem com a aplicação e para tentar tirar aquela ruga lá inferior, ele vem e faz um ponto bem baixo. Com isso, acontece dois fenômenos. Um, que você está aqui nessa região, tá? Está fazendo aplicação, e olha o que tem aqui, o zigomático maior e menor, que são músculos que são extremamente importantes para elevar a lateral do sorriso. Então, se você tem uma difusão da toxina para os músculos zigomáticos, o paciente pode, não, assim, fisicamente não aparentar estar com um sorriso preso, ele ri. Só que ele fala assim, eu estou rindo, mas assim, eu estou sentindo que tá preso. Tem alguns que fazem até assim com o lábio, ó, que viram o lábio, uma tentativa de forçar o sorriso para abrir. E a gente não entende, porque não fez terço inferior, mas é em função dessa difusão da toxina para o zigomático, tá bom? Isso já aconteceu comigo, e quando aconteceu a primeira vez eu não entendi, falei, gente, mas de onde? E aí que eu fui pensar no zigomático, tá bom? E uma outra coisa é o monkey's face, o famoso monkey's face. O que é o monkey's face? A gente vê na cara do macaco que ele tem uma ruguinha, a bochecha dele na hora que ele ri, para aqui, e aqui ele é todo lisinho, né? Então, quando a gente desce muito com as aplicações de toxina botulínica para o orbicular, o que acontece é que você, na hora de sorrir, a bochecha ela freia aqui, ó. Então, o paciente pode ficar realmente bochechudo e o que se chama cara de macaco, né? Fica com aquela bochechinha, assim, enrugadinha, cheinha, que não consegue subir, porque o orbicular está todo paralisado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para conhecer a anatomia antes de fazer a toxina botulínica, porque esse tipo de complicação pode acontecer nas mãos dos mais experientes aplicadores de toxina, e a gente tem que estar atento para não causar esse tipo de deformidade no nosso paciente que só queria melhorar a estética, e às vezes a gente acaba piorando a estética com essas difusões inadvertidas ou aplicações exageradas de toxina botulínica para lugares onde não se deveria trabalhar, tá? Para essas rugas, gente, só uma curiosidade. Ju, então o que faz com essas rugas? Skin boosters, peelings, tá? Tem outras maneiras de tratar essas rugas de orbicular que descem aqui para a região malar. Bom, aí é uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que é um pouco sobre a via lacrimal, e isso tem a ver com o músculo orbicular. O músculo orbicular, em todas as suas 3 porções, ele abraça o saco lacrimal e faz com que, quando o músculo se contraia, a gente sempre pensa assim, ele vai contrair e vai expulsar a lágrima para baixo, mas é o contrário. Quando ele se contrai, ele abre o saco e cria uma pressão negativa dentro do saco lacrimal, o que vai fazer a lágrima ir mais facilmente para dentro das vias lacrimais. Então, isso é o funcionamento da bomba lacrimal, isso é o que se chama de bomba lacrimal. Quem faz a bomba, essa contratura da bomba, são
os ramos do orbicular que vão se inserir na crista lacrimal anterior, na crista lacrimal posterior, abraçando esse saco, e quando se contrai, abre o saco lacrimal, pressão negativa, a lágrima sai aqui pela via lacrimal, tá? E aí, a gente às vezes se pergunta assim, bom, o paciente falou que estava lacrimejando, que ele vive lacrimejando, uma epífora mesmo, pela anamnese do paciente, e você faz a sondagem e a sondagem da pérvia. Ele sente facilmente na orofaringe, você fala assim, bom, você não tem nada, você está liberado, está tudo bem. Só que às vezes você pode estar diante de duas coisas, ou uma estenose parcial de via lacrimal, que com a pressão do soro, aí o soro vai bem, né? Ou você pode estar diante de uma obstrução funcional. Então, o que é uma obstrução funcional de via lacrimal? É quando você tem uma flacidez no canto medial, e isso a gente consegue fazer, eu fiz um desenho aqui, coloquei o esquema, quando você faz você leva a pálpebra inferior lateralmente e o ponto lacrimal inferior, ele ultrapassa o limbo. Isso é um sinal de flacidez de canto medial e é o que pode causar falência da bomba lacrimal, tá? Então, nesses casos de lacrimejamento, o que se deve fazer não é trabalhar em via lacrimal, é trabalhar fazendo uma cantoplastia medial, é reforçando esse orbicular no canto medial, que é uma cirurgia, no meu ponto de vista, até bem difícil, tá? Então, é só essa observação sobre obstrução funcional. Bom, terminando a nossa aula, vamos falar um pouquinho só de pele palpebral. A gente tem que lembrar, gente, que a pele da pálpebra ela não tem subcutâneo, né? Então, é uma pele que a gente não pode falar sutura intradérmica, né? Na pálpebra não existe derme. Então, a gente, de uma forma muito elegante, a gente, em vez de falar sutura intradérmica, a gente fala sutura subcuticular, abaixo da cútis, né? E o que a gente tem ali abaixo da cútis? Praticamente o orbicular, né? Então, a gente vai fazer uma sutura ali praticamente no orbicular, né? Na cútis ali, abaixo da pele, que é tão fininho. Olha, quando a gente faz a dissecção, a gente vê o tanto que essa pele palpebral é fina, né? Por esse motivo também, ela é mais elástica, ela envelhece primeiro do que outras regiões da face. Por isso que a blefaroplastia é a primeira cirurgia estética procurada por mulheres na face, né? E aí a gente tem alguns marcos anatômicos importantes, que o canto lateral é mais alto que o medial. Temos aqui o tamanho da fenda palpebral, né, que geralmente mede 10 milímetros. E temos aqui uma coisa muito importante, que é o que é anatômico, o que é a posição anatômica da pálpebra superior. Ela cobrir o limbo superior em 1 a 2 milímetros. E a pálpebra inferior tangenciar o limbo. Qualquer alteração fora desse padrão pode ser considerado, no caso da pálpebra superior, ou uma retração, quando ela está acima do limbo, ou uma pitose, quando está abaixo desse marco de 2 milímetros cobrindo o limbo, tá? E aqui na pálpebra inferior, qualquer alteração, como por exemplo uma retração palpebral, pode levar à exposição da esclera, que é o famoso scleral show, e causar uma aparência muito feia, né? Scleral show geralmente dá uma aparência de muito cansaço, né, na fisionomia do paciente. Aí aqui a gente já vê um corte sagital da pálpebra, né? E a gente já entende alguns marcos anatômicos que são importantes na hora da gente fazer a nossa marcação da blefaroplastia. E aí, para isso, eu queria ressaltar um conceito também que é importante, que é a diferença entre prega e sulco. Eu vejo muitos colegas, inclusive colegas que são fera, usando muito uma mistura desses conceitos entre sulco e prega palpebral. A prega palpebral, ela nada mais é do que expansões aqui, extensões da aponeurose do músculo elevador para a pele, tá? Que vai formar essa prega palpebral, que é o nosso marco para marcar a blefaroplastia superior na sua porção inferior. Tá? A gente geralmente marca na prega. A prega palpebral, em geral, coincide com o final do tarso, que tem mais ou menos 10 milímetros, o tarso superior, tá bom? Agora, o sulco palpebral, ele já nada mais é do que o local anatômico do rebordo orbitário superior, né? É aquele fundo que provoca
a entrada aqui da pele, né, nessa região da curvatura do rebordo orbitário. Isso é o sulco. A prega tem esse conceito das expansões do elevador para a pele. Tanto que, quando você tem uma pitose congênita, que esse elevador ele não tem uma função, ele é anatomicamente e funcionalmente distrófico, né? Ele não funciona bem e tem só assim, poucas fibras, tem uma infiltração gordurosa, você pode ter ausência de prega, né? Então, é esse motivo. Então, passar para frente, que eu já deu quase 1h10 de aula aqui, eu estou querendo correr, que vocês já devem estar cansados. Só lembrando que, entre homem e mulher, a gente tem que lembrar das diferenças anatômicas dos gêneros, né? A prega da mulher, ela é mais alta do que a do homem, tá? A prega do homem é bem mais baixa. E lembrando que a plataforma tarsal na mulher, ou seja, essa região abaixo da prega, ela é muito mais visível nas mulheres do que nos homens. Motivo pelo qual as blefaroplastias masculinas, elas têm que ser feitas de formas diferentes, e isso nós vamos falar nas aulas de blefaroplastia, tá bom? E só para encerrar a aula, eu vou falar rapidamente, eu não vou me ater muito a isso não, mas falando um pouquinho sobre os sulcos, né? A gente tem o sulco nasojugal, né, ou tear throat, e ele se continua com o sulco optomalar. Tá? E o que é o sulco? Porque a gente já viu muitas teorias do que forma o sulco e como melhorar o sulco. Então, esse foi um trabalho que eu gostei demais, foi me apresentado pela Sheila Schettini, que é outra colega que eu admiro muito, e é um trabalho que mostrou em dissecção de peças em cadáver, que quando se rebate a pele palpebral, não se tem o subcutâneo aqui, né? Diferente da malar, que ela é rica em subcutâneo, e aqui a gente tem a transição do orbicular pré-septal para o orbicular orbital. E notem que tem uma linha nacarada branca, fibrótica aqui, que é justamente a transição dessas duas musculaturas. E quando se foi tentar dissecar mais em profundidade esses planos, o que se viu foi que nessa região da transição do orbicular pré-septal, né, para o orbital, essa aderência do orbicular no periósteo, nessa região medial, é muito grande. É como se ele tivesse muito aderido aqui ao periósteo. Diferente das regiões mais laterais da pálpebra, onde as ligações do orbicular ao osso são mais frouxas e tem a participação de ligamentos retentores do músculo orbicular, que são ligamentos frouxos. Tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque antes se tinha aquela ideia de que os preenchimentos de sulco nasojugal, eles tinham que ser mais superficiais. E hoje esse conceito mudou, eu vou até passar isso aqui, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Vou passar isso aqui, porque senão vai ficar muito extenso para vocês. Então, hoje se mudou, mas deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui, ó. Então, hoje se mudou o plano do preenchimento, que está aqui, ó. Esse é um artigo que foi, inclusive, escrito por colegas conhecidos nossos, né, da sociedade, falando que quando se vai tratar o sulco pálpebro-malar, que é muito importante fazer planos mais profundos, justamente para tentar subir um pouco o músculo orbicular naquela região, tá? Então, tratamentos de sulco nasojugal, eles são feitos muito mais profundos do que eram usados antigamente. E só uma observação, só para terminar aqui a aula, que é o seguinte: quando se vai fazer uma transposição de gordura, só mostrar essa fotinho para vocês, que isso eu também acho interessante mostrar, apesar de eu não gostar de um tempo tão grande, espera aí. Pronto. De um tempo tão grande aqui de aula, mas só para mostrar para vocês uma coisa que eu acho legal. Aqui, ó, tá justamente aqui está o nariz, tá? E aqui a gente tem a transição do orbicular palpebral para o orbicular orbital, tá? Com o sulco nasojugal que estaria aqui, que seria esse tendão dividindo essas duas porções do músculo orbicular. Notem que ele se prolonga, esse tendão, ele se prolonga para a região lateral, formando como se fosse dois ligamentos, que contém o ligamento retentor do músculo orbicular, que é um ligamento mais frouxo, tá? E quando se pensa em fazer um preenchimento de sulco nasojugal com gordura do próprio paciente, o plano que se deve fazer é justamente ir
a gente fala de plano supraperiosteal. A gente vai debaixo aqui do periósteo e vai colocar a gordura, isso vocês vão ver aqui nesse plano melhor. Então, aqui, ó, é um artigo do Goldberg, que ele mostra uma dissecção romba aqui no plano subperiosteal, tá? E, através desse plano, ele vai acessar a região que compreende elevador do lábio superior, o infraorbital, inclusive a veia angular passa por aqui, e você vai fazer com que essa gordura pediculada que você tirou em excesso da pálpebra inferior, ela seja realocada para essa região. Então, o que se faz é isso aqui, ó. Se descola aqui o periósteo na região do arcos marginalis, tá? Da pálpebra inferior, entra com o descolador de periósteo aqui no espaço, pode ser sub ou supraperiosteal, tá, gente? Tem gente que faz supraperiosteal para ter menos risco de lesar a angular. E aí você vai realocar essa gordura para preencher o sulco. Ju, você faz isso? Não, eu não gosto muito de transposição de gordura. Não é uma técnica que me enche os olhos. Eu trouxe até esse caso dessa paciente que eu fiz uma transposição de gordura. Fiquei extremamente ansiosa, porque essa paciente ficou com uma nodulação enorme na região da gordura que foi enxertada. Na verdade, nem foi enxertada, né? Que a gordura ela foi com pedículo, mas note que essa gordura ela ficou nodulada, e no artigo do Goldberg ele fala que da importância de você ter o pedículo para evitar isquemia e absorção da gordura, mas que o endurecimento por fibrose é relativamente comum, tá? Então, eu tive um caso que virou uma nodulação a gordura, a paciente ficou extremamente ansiosa, eu mais ainda. Acabou que o que eu fiz nesse caso, apesar de estar um pós-operatório muito recente, vocês veem que eu tinha acabado de tirar os pontos da paciente, mas eu fico super ansiosa quando acontece algo que não vai bem. Eu injetei um corticoide, um Celestone simples, que não era de depósito, junto com uma xilocaína, nessa nodulação mais profundo, e eu consegui, graças a Deus, reverter essa nodulação nas bolsas de gordura. Mas depois que eu tive esse caso, eu realmente fiquei medrosa de fazer a transposição. Fora os casos que eu fiz, eu achei que teve uma reabsorção de gordura e que não me convenceu tanto, tá? Pode ser que colegas aí tenham algo a falar sobre a transposição de gordura para me animar de novo, tá? O que eu noto é, quando o paciente tem um sulco mais evidente, é muito em função de uma olheira estrutural, em função de ter uma bolsa de gordura proeminente, ter o sulco profundo e ter o dorso nasal, o que faz com que o sulco ele fique no meio de um vale, né? Como se fossem duas montanhas e a olheira lá pretinha, né? Escura, funda. E aí, muitas vezes, isso leva ao cirurgião pensar que, além de tirar a bolsa, ele tem que relocar essa bolsa, que preencher esse sulco. Só que, olha só, quando a gente tira a bolsa e faz um lift de orbicular e redistribui isso, como é que já melhora muito o sulco, né? Então, eu acho que é uma questão de funcionar ou não para cada cirurgião. Vou passar esses casos que vocês vão ver na aula de bléfaro, tá? Porque senão a aula fica muito extensa. E só mostrando, então, um apanhado geral de tudo com esse corte sagital. Então, o que a gente viu? A gente viu os setratores da pálpebra superior, que é o elevador da pálpebra superior, e a face cápsula palpebral aqui na pálpebra inferior. Estudamos o músculo orbicular, estudamos pele, e agora a gente vai ver isso ao vivo aqui. Então, olha, aqui no bléfaro que a gente fez a ressecção de uma faixa do músculo orbicular, mostrando a anatomia da pálpebra superior. Então, a gente tem aqui, ó, tarso, tá? O orbicular está aqui na minha mão, músculo de Miller. Aqui, o músculo elevador da pálpebra superior, tá? Elevador da pálpebra superior, a aponeurose dele, e a gordura pré-aponeurótica, ok? Lembrando, gente, que o músculo de Miller, ele é um músculo que ele tem um tônus de manter a pálpebra elevada também. Só que em casos de doenças tireoidianas, como eu tinha dito anteriormente, ele pode ser hiperestimulado e elevar em 2 milímetros mais ou menos a pálpebra superior, que é o que causa a retração na ortopatia de Graves, tá? Na inferior, então, a gente tem que lembrar que, apesar do plano
ser subciliar, né, a incisão ser subciliar, a gente tem que dissecar a pele, preservando todo o músculo orbicular pré-tarsal. E após ser tirado pele e uma faixa do orbicular pré-septal, se vai se deparar com o septo e fazendo uma leve pressão sobre o globo ocular, se vem saltar as bolsas de gordura nasal, mediana e temporal, caso elas já estejam sobrando, se projetando para frente. Lembrando sempre que entre a bolsa nasal e a mediana se localiza o oblíquo inferior, que é uma das causas de complicação em blefaro inferior, quando se vai retirar a bolsa de gordura, não se disseca muito bem o septo, há um sangramento excessivo que às vezes não é estancado ali para se fazer a retirada da bolsa e pode-se seccionar o oblíquo inferior, causando, ou lesar parte dele, causando um estrabismo vertical pós-blefaro. Então, tomar muito cuidado com essa localização do inferior entre as bolsas nasal e a mediana, tá bom? Gente, desculpa, assim, eu realmente não fiz planos da aula ser tão longa, eu fui montando a aula, empolgando, montando mais e não sabia que ia durar tanto. Prometo que as próximas vão ser mais curtas. Eu vou só fechar aqui o compartilhamento, vou interromper o vídeo, vou interromper o compartilhamento, peraí. Vou interromper o compartilhamento aqui, vou voltar e vou ver aqui o chat. Boa noite, parabéns, fala. Obrigada, Billy. Qual fio você usa para fazer a fixação do orbicular no Castanhares? Eu gosto muito do Prolene 50 e é o que eu uso também para minha cantopexia. Em que nível você fixa? Boa pergunta. Quando eu faço a marcação do meu Castanhares, eu geralmente faço manualmente, com o meu dedo, os pontos de elevação que eu quero, 2 pontos de elevação. Então, por exemplo, geralmente eu faço um aqui na cauda e faço um pouquinho perto do ápice. E eu marco, não sei se vocês viram lá naquela marcação do Castanhares que eu fiz, que além da marcação em asa de gaivota, tinha 2 traços. É exatamente naqueles traços que eu vou fazer a fixação do periósteo. Mas isso pensando, assim, fazendo manualmente uma elevação do supercílio para fixar, para ancorar naquela localização o supercílio. E lembrando que, às vezes, você tem supercílios que são assimétricos, e você tem que tentar alinhar a altura do supercílio. Isso se faz não só com o desenho, né, às vezes um pouco mais generoso aqui na sobrancelha que for mais baixa, como também no lift do orbicular, tá? Perfeita colocação sobre o sulfo. Obrigada, amei, Ju, obrigada, gente, obrigada. Que bom que vocês gostaram. Desculpa pelo tamanho da aula. Queria saber se alguém quer abrir o microfone, quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa. Eu falo muito, então eu fico morrendo de vergonha depois, que eu fico assim, gente, ninguém aguenta uma aula de 1h20, mas é porque eu vou me empolgando, sabe? Mas a próxima eu vou fazer menor. E assim, fiquem à vontade, isso aqui é um espaço para a gente discutir, se vocês quiserem falar qualquer coisa, ó. Tem alguém que quer falar aí? E na parte mais clara do mapa, o volume que você ficar Acho que não. Acho que não. Acho que é o microfone que abriu sem querer. É você, Carol? Ju, só parabéns, viu? Excelente obrigada. aula. Obrigada, porque abri o microfone aqui, tá falando, eu não estou escutando se é para mim. Então, ótimo, gente, que bom. Mais alguma pergunta? Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho e pensando em não ser uma aula de anatomia chata, né? Porque a gente sabe que a anatomia não é uma coisa tão legal de se estudar quando a gente não aplica na rotina. Então, eu quis fazer uma aula bem direcionada para a nossa prática oculoplástica, né? Qual caneta de ponta fina você usa? Gente, usa Pilot. Usa Pilot, que é aquela canetinha de marcar retroprojetor. Por que eu uso a Pilot? Porque ela tem a ponta muito fininha e pelo seguinte, uma vez que eu marco, primeiro que eu gosto da ponta bem fininha, que eu gosto daquela marcação bem certinha. Segundo, que apesar dela não ser própria, não ser uma caneta cirúrgica, depois que eu faço a marcação com a radiofrequência, eu venho com soro fisiológico embebido em soro, escarifico bem a ferida por 2 motivos. Um, para tirar a marcação da caneta, que não é própria, e ela pode dar tatuagem cirúrgica. E o segundo motivo é para reavivar a borda da ferida, porque como eu estou usando a radiofrequência, eu causo ali uma cauterização, né, uma queimadura excessiva na pele, que se eu não reavivar a borda, eu posso causar uma deiscência precoce de sutura. Então, eu faço essa escarificação com soro, tá?
que mais? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. A aula, gente, essa aula, mesmo para quem não está no curso, ela vai ficar gravada, tá? E a gente vai passar também para as legendas em espanhol e inglês, e eu vou disponibilizá-la para vocês, tá bom? Pelo YouTube, tá? Então, essa é a única aula, infelizmente, que é aberta, o resto vai ser um acesso exclusivo mesmo para quem está dentro do curso. Eu aproveito para convidar quem ainda não viu o conteúdo do curso, lá no meu Instagram, na parte de link da bio, a gente tem a landing page, que é a página de vendas do curso, com todas as informações. Quem quiser que eu mande via direct, eu mando, não tem problema nenhum. É um curso, assim, que eu me orgulhei muito, sabe, assim, do que ele virou, porque eu gosto muito de fotodocumentar meus casos, então eu tenho uma biblioteca de foto e vídeo enorme, e eu não queria morrer com isso na minha mão. Eu não queria que isso ficasse só para mim, eu queria compartilhar muito isso. E eu quis compartilhar em forma de aula, em forma de ensino, para vocês aprenderem o que eu, às vezes, pelejei tanto para aprender, passar de uma forma mais como é que eu falo? Mais rápida, mais prática, né? Às vezes, para vocês não terem que pelejar tanto como eu pelejei para aprender certas coisas, que só o tempo me ensinou, só a experiência me ensinou, só o tempo, e eu espero passar isso de forma muito tranquila para vocês, de forma muito didática, viu? É esse o meu objetivo com o curso, tá? Qual o diâmetro da agulha de prolene? Eu não sei falar exatamente em números qual que é o diâmetro, mas o prolene, a gente tem o da Eticon, que é a marca que eu uso, ele tem o mono e o biagulhado. Eu uso o mono agulhado, porque o bi, a agulha dele é mais fina e ela é mais difícil de ancorar no periósteo. Então, eu gosto de usar o mono agulhado, que a agulha é maior e ele é muito mais fácil para as fixações em periósteo. Uma dica que eu vou dar para vocês, mas isso vocês falarem que eu ensinei, eu vou falar que é mentira. Quando a gente vai fazer a fixação no periósteo aqui no supercílio, muitas vezes a agulha entorta, porque às vezes você tem muito tecido ali subcutâneo, então assim, eu até às vezes abro um pouco o músculo orbicular para expor mais o periósteo, para essa ancoragem ficar mais fácil. Mas quando está difícil de sair com a agulha, o que se pode fazer é fazer ela ficar um pouco mais angulada. Eu faço na própria mesa cirúrgica com porta-agulha, da agulha, em vez dela ficar mais aberta, dela ficar mais fechadinha. Isso facilita muito pontos de ancoragem periósteo quando se tem muito tecido ali em cima, tecido muscular, que atrapalha ali a passagem da agulha e a visualização dela no outro ponto de visualização do fio, tá? Então, isso aí é uma dica que assim, vale a pena. Já fiz até com o dedo, mas se alguém contar, assim, fazer assim com a agulha, mas é um perigo, mas fazendo na mesa cirúrgica, né, quando está com um pano mesmo de tecido, é uma boa sugestão. Você usa fio Vicryl no subcutâneo? Não uso. Eu não fecho mais subcutâneo. Por que eu não fecho mais subcutâneo, gente? Porque quando se faz o lift do orbicular, e você traz ele para cima, você traz o músculo orbicular para cima, você já aproxima naturalmente as bordas da sua incisão. Então, eu não estou vendo mais necessidade de fechar subcutâneo com Vicryl. Então, o que eu tenho feito, isso eu aprendi com a doutora Célia, é a Mattress Suture. O que eu faço na hora de dar o ponto de pele no Castanhares? Eu geralmente entro pele, venho aqui no subcutâneo em vez de pegar a pele de novo aqui, eu venho no subcutâneo aqui do orbicular, volto na pele e nodo. Na verdade, eu faço ao contrário, para o fiozinho ficar bem escondidinho aqui no supercílio, tá? Então, eu faço a famosa Mattress Suture, e com isso eu consigo uma aproximação super tranquila, são vários pontos simples, né, que é feito dessa forma, pegando pele, subcutâneo, pele. Então, é um ponto em U, tá? E funciona super bem. Nunca tive nenhum problema de alargamento de cicatriz, deiscência de sutura, em função de não ter fechado subcutâneo. Agora, uma dica também que eu vou dar para vocês é colocar micropore. Logo depois que você fecha a ferida, o micropore, eu não uso micropore em pálpebra porque a minha quase que não tem tensão, né? Assim, a cicatriz palpebral. Mas na cicatriz, na ferida do supercílio, eu gosto de colocar uns micropores cor da pele,
pele, porque, primeiro, ajuda a fazer a ferida ficar, né, com as bordas também bem fechadinhas, e segundo, porque eu acho que ajuda muito na própria cicatrização e deixar essa cicatriz mais plana, né, porque no início ela tem que ficar evertida, as bordas elas têm que ficar evertidas, é esse o objetivo da Mattress Suture, deixar as bordas evertidas. Só que eu sei que essa cicatriz ela vai descer, ela vai aplanar, só que ela não pode aplanar demais, porque senão ela fica funda. Então eu acho que o micropore, ele tira um pouco da tensão da cicatriz ali, e ele ajuda a ter uma cicatriz esteticamente bonita, tá? Quantos dias você retira os pontos do supercílio? 15 dias. Tá? Da bléforo, eu geralmente tiro com 10, eu não tiro com 7, porque eu uso a radiofrequência, e a radiofrequência já me deixou um pouco chateada quando eu tirava a sutura com 7 dias, principalmente em homens. Eu tirava, estava tudo bem, 3 dias depois o paciente me ligava, abriu tudo! Então, eu comecei a tirar com 10 dias, e realmente eu parei de ter casos de deiscência de sutura, tá? Mas isso em função de eu usar a radiofrequência. Eu acho que para quem usa a lâmina fria, 7 dias está de ótimo tamanho para tirar os de blefaroplastia. Aqui no Castanhares, eu tenho que fazer uma observação que eu não uso radiofrequência para incisar Castanhares, não. Por quê? Porque senão eu saio queimando os folículos pilosos que eu estou tentando preservar. E eu preciso de ter uma incisão biselada no supercílio. Então, aqui no supercílio, eu uso lâmina fria para incisar. Para dissecar os tecidos, para tirar a pele junto com o subcutâneo, para fazer incisão no músculo orbicular, aí não, aí eu uso a rádio. Mas incisão aqui em cima, lâmina fria, tá? A lâmina fria não é melhor para a pele, para evitar deiscência? Olha, quando se acostuma com a radiofrequência, não se quer voltar para a lâmina fria. Eu coloquei até um vídeo recente no Instagram para mostrar como é que é a incisão com a radiofrequência. Gente, não sangra, a gente fica mal acostumado, né? Aí vão falar assim, mas queima a pele, a cicatriz fica mais... com mais problemas de coloração, ou hipocrômica, ou hipercrômica. Eu convido vocês, se vocês quiserem, até mando para vocês, a ler um artigo que eu escrevi, comparando a cicatriz no mesmo paciente, de um lado feito com lâmina fria, de outro lado com a radiofrequência, tá? Foi feito bléfaro superior nesses pacientes, o mesmo paciente, ou seja, a gente elimina o viés do fator constitucional, de tipo de pele, raça, e eu fiz no mesmo paciente esse estudo e fiz uma publicação. Não tem diferença na cicatriz da rádio para lâmina fria. O que eu observei isso não é nenhum resultado do artigo, mas é baseado na minha experiência e na minha observação das fotos do artigo. Quando o paciente tem uma cicatriz hipocrômica, ele vai ter tanto com a lâmina fria quanto com a radiofrequência. Só que o lado que se utilizou calor fica um pouco mais hipocrômico que o lado com a lâmina fria. Mas isso é dos dois lados. O paciente que tem tendência à hipocromia não é pela radiofrequência só, é uma tendência dele e vai ter dos dois lados. Então, depois, se vocês quiserem, eu até mando as fotos dos artigos que dá para ver claramente. Quando o paciente fica com a cicatriz mais clara, fica dos dois lados. Só que o lado da rádio fica um pouquinho mais clara, tá? Por que você não usa colorado? A agulha de colorado é uma agulha mais grossa. Ela é muito boa para dissecções de tecidos mais profundos e para cirurgiões de órbita. Essa agulha que eu uso é uma agulha de tungstênio da Loctal, que ela é muito fininha e ela é muito precisa. Então, assim, eu acho muito mais delicada do que a colorado, até porque colorado, por exemplo, fazer uma incisão de pele não daria, né? Porque aí você já tem um halo ali de difusão de calor muito maior. Então, essa agulha de tungstênio fininha, ela é muito precisa, tem uma disseminação menor de calor e dá para fazer tudo com ela, tanto pele, quanto músculo, quanto dissecções em músculo, em aponeurose, tudo com a mesma ponteira. Aí, se for uma pintinha, você pode dobrar ela e fazer ela de argolinha, apesar de que a Loctal também tem as argolinhas, né? Que são específicas para, por exemplo, tirar ceratose actínica, ceratose seborreica, tá? Qual parâmetro do blend você usa na Bléfaro para dissecar? Em qual potência? Depende do aparelho que você está usando, Érica, foi a Érica, né? Se você está usando o aparelho da Loctal
antigo, o 6.000, vai ser um parâmetro. Se você está usando 9.000, vai ser outro. Eu dou uma aula no curso, que é de radiofrequência, que é só falando sobre isso. Mas só para vocês terem noção, no aparelho antigo, no 6.000, eu utilizava tanto o cut como o blend em mais ou menos 15, 16. No 9.000, que é o novo, que é o digital, ele tem um aumento de potência que ele não como é que eu vou falar? Ele não é exponencial, igual era o outro, ele é mais linear. Então, você pode usar potências mais baixas. Eu uso geralmente tanto o cut como o blend no 11, no 6.000, e o bipolar, a função de bipolar, eu geralmente uso no 12. Coloca assim, 11, 11, 11. E aí, se você sentir que durante a cirurgia está tendo um sangramento maior, né, você aumenta. Se achar que está queimando demais, diminui. Mas eu gosto desse número, do 11, funciona muito bem para mim, tá? Isso no 9.000, tá? Wave 6.000, pois é, no Wavetronic, eu utilizava 15 também, eu utilizava equivalência com o da Loctal antigo, tá? Eu utilizava 15 no blend, tá? No blend 3, ok? Você tem utilizado Frax para produção de colágeno? Gente, não tenho usado Frax. O Uriel vai ficar bravo comigo até se ele ver essa aula aqui. Mas eu tenho que falar com vocês o seguinte. O Frax, a principal indicação do Frax é para aqueles pacientes que têm ruguinhas finas na região palpebral, né? E aí se pode utilizar o Frax para estimular colágeno naquela região e melhorar essas rugas finas. O que acontece? Eu fico muito insegura de utilizar de produzir um dano térmico ali naquela pele que vai ficar, né? E para produção de colágeno com medo das alterações de coloração da pele, ou hipopigmentação, principalmente as hiperpigmentações. Eu prefiro, em caso de ruga muito fina, fazer um ATA. Tá? Eu prefiro trabalhar mais com os peelings, tá? E quando for uma ruga mais profunda, aí eu já uso o fenol, tá bom? Um fenol em baixa concentração, que a gente pode até conversar sobre isso no curso, me dá mais segurança do que um dano térmico ali. O que acontece é que eu testei o Frax nos primórdios do Frax. O Frax está muito mudado, a tecnologia dele melhorou muito, e eu não tive a oportunidade de testá-lo recentemente. Mas quando eu testei há mais tempo atrás, eu tive alguns problemas com hiperpigmentação. Então, isso me deixou um pouco grilada e eu realmente descontinuei esse tratamento para ruga fina. Eu prefiro o peeling, tá? Em pálpebra inferior. E o peeling de ata? Eu acabei de falar, né? O peeling de ata, ele pode ser uma ótima opção para ruga fina de pálpebra inferior. Agora, ruga mais marcada, vou falar de modo mais chulo. Pele maracujá de gaveta, o ATA não dá. Aí tem que ser o fenol, tá? E é o fenol Croton, que é uma concentração de fenol com óleo de Croton, que, assim, é interessantíssimo os resultados. Tem excelente indicação para rugas mais profundas. E aí eu convido vocês depois a seguir um perfil no Instagram que chama @peelingfenol, ou peeling de fenol, que é do Dr. Gustavo Nogueira, que foi meu grande mestre nos peelings de fenol da região periocular. Ele idealizou o Eyelid Peel, que é um peeling de fenol que tem me encantado para a região aqui palpebral. Sendo sincera, ele é capaz de substituir uma bléfaro inferior se o motivo da bléfaro for ruga profunda, tá? E se for o caso do paciente ter bolsa, pode-se associar uma transconjuntival no mesmo tempo do peeling de fenol, tá? Não é bem o fenol light, sabe? Quem que me perguntou, hein? Não estou conseguindo ver o nome aqui. Não é bem o fenol light. O fenol light, ele não usa óleo de Croton, ele usa o fenol em baixas concentrações. E o óleo de Croton é a grande sacada do Eyelid Peel, e que eu convido vocês a depois pesquisar um pouquinho mais a fundo com o Dr. Gustavo, né? Eu posso falar sobre isso, mas assim, eu aprendi com ele, eu acho justo dar nome aos bois, que foi ele, meu grande mestre de peeling de fenol. O que você faz para promover maior vasoconstrição e menor sangramento intraoperatório? Algo a mais que alido e bupo com vaso? Gente, olha, o verdadeiro segredo para isso, eu vou falar, são dois.
lógico, usar os vasoconstritores, eu uso geralmente a ropivacaína, que ela por si só já é uma vasoconstritora, né? É um anestésico que já faz a vasoconstrição, mas também já usei muita combinação de estilo com nel, com vaso. Agora, a grande sacada é esperar um pouco, esse anestésico realmente difundir ali e fazer efeito, porque a vasoconstrição dele não é imediata, tanto que a gente nota que quando a gente vai para o segundo olho, que já está anestesiado, sangra muito menos, né? E uma outra coisa é ter respeito aos planos anatômicos. Eu acho que, assim, a maioria das cirurgias que eu vejo que sangram muito é por uma dissecção grosseira ou por um não respeito à anatomia do paciente. Se você é bem precisa na dissecção dos planos anatômicos, a cirurgia fica muito mais limpa, muito mais clean, muito mais bonita, né? E eu tenho que fazer jus à radiofrequência, que é um aparelho que corta e cauteriza ao mesmo tempo. Então, assim, tendo respeito aos planos anatômicos, usando anestésico com vasoconstritor e usando a radiofrequência, que já me ajuda a coagular ao mesmo tempo que eu corto, a cirurgia, assim, modéstia à parte, a cirurgia não sangra. Lógico que sangra, mas assim, sangra muito pouco, né? Então, acho que é isso, assim, o segredo. Ju, qual a porcentagem de ata você usa na pálpebra inferior? Eu uso ata 20, tá? Já vi alguns colegas usando 30 quando o paciente tem ruga mais profunda, não tem experiência, tá? Na verdade, o ata, gente, eu tenho muito pouca experiência também, porque assim, quando o paciente chega no consultório, muitas vezes a queixa dele, como eu sou uma pessoa muito cirúrgica, eu não mexo muito com injetável, a não ser a toxina botulínica, o paciente já chega muito decidido a operar. Então, assim, quando está nessa fase, assim, de rugas finas ou que quer fazer um preenchimento, eu sou muito mais de indicar colegas dermatologistas do que pegar o caso para mim. Então, eu fiz muito pouco ata, sabe? Mas, assim, eu às vezes indico para o colega dermato fazer o ata para mim, porque assim, não me enche tanto os olhos, peelings, assim, sem a ajuda de um dermato. Eu gosto de ter uma retaguarda, sabe? É aquela história, cada um no seu quadrado. Não que eu tenha nada contra nós oculoplásticos fazermos, mas eu acho que a gente tem que ter um conhecimento de pele bem, bem bacana para poder tratar as complicações que possam vir a surgir, né? Um anestesista me falou para dar clonidina para sangrar menos, deixar mais hipotenso. Sim, eu acho que a clonidina ajuda, Nelise. Agora, uma coisa também que eu vejo, que também é uma outra dica que eu vou dar para vocês. Ter um anestesista bom é a melhor coisa do mundo, né? E eu estou com um anestesista brilhante comigo atualmente, e o que ele faz ele eleva a cabeça do paciente, um pouco a cabeceira do paciente, na verdade, assim, como é que eu vou explicar? Ele eleva a cabeça e abaixa o dorso. Então, o paciente ele fica deitado, para mim fica super confortável, mas na verdade o paciente está um pouquinho com a cabeça um pouquinho elevada, que isso também ajuda a não dar uma estase nessa região periocular, tá? Então, a posição do paciente também influencia, viu? Ju, você associa ROP com lido com vaso? Qual a quantidade de cada? Eu associo porque senão a ROP ela demora mais para fazer efeito, né? Então eu coloco um pouquinho de lido com vaso, sim. Eu geralmente coloco meio a meio, tá? Meio lido, meio ROP. Você já fez uso de Transamin no pré ou intra? Nunca fiz. Não tenho experiência, Cris, com Transamin. Deixa eu ver o que mais. Verdade, posição, na minha última ajudou muito. Isso, a posição ajuda muito a posição do paciente. O que mais, gente? Se alguém tiver alguma coisa que eu passei batido aqui, mas eu acho que... aqui, ó. Érica... Não, nem foi a Érica. Ela não desgasta, a ponteira de tungstênio não desgasta muito? Desgasta, é bom ter vários refis, né? Assim, não precisa de trocar de cirurgia para cirurgia. Na verdade, ela foi feita para ser utilizada uma vez, mas a gente reesteriliza e tudo. O que acontece é que quando a ponteira vai ficando muito curtinha, ela conduz mal o calor. Então, a gente tem que deixá-la no mínimo, né? Conseguindo visualizar um pouquinho dela aqui saindo para fora, da parte que vai interna na caneta da radiofrequência. E quando eu vejo que a ponta da radiofrequência está meio fina, meio desgastada, eu às vezes corto com a tesoura. Corto com a tesoura e continuo a utilizar a ponteira, desde que ela esteja grande em boas condições, né?
Bom, vamos lá. Arnica no pré-op. Ah, não, peraí. Antes da... Então, arnica no pré-op. Você acha que ajuda? Gente, eu não posso falar nada sobre arnica, sabe? Porque eu nunca usei. Mas colegas que utilizam falam que vale muito a pena. Eu até estou com vontade de começar a usar nos meus pacientes, que mal a gente sabe que não faz, né? E pode fazer muito bem. Eu sei que são 5 glóbulos, né? 5 dias antes, 3 depois, mas eu nunca passei para os meus pacientes. Eu tendo a ser, assim, muito prático nas minhas receitas e simples. Então, quanto menos coisa, informação eu der para o paciente, melhor, porque o pouco que a gente dá, eles já se confundem todo, né? Para vocês terem noção, no pós-operatório de blefaro, eu dou epitegel, só o epitegel para passar na cicatriz e dentro dos olhos. E uma associação. A grande, eu fiz vídeo explicando como é que eu uso o gel, eu fiz isso por escrito, nas orientações, eu falo para o paciente, mesmo assim, metade dos pacientes não entendem, ou não passam na cicatriz, ou não passam dentro do olho. Então, assim, eu não gosto de ficar colocando muita coisa na cabeça do paciente, acho que por isso que eu tenho essa resistência árnica, mas em função disso, não por não acreditar, tá? Sobre o jato de plasma, nunca usei. Gente, olha, jet plasma é uma outra coisa que também eu tenho resistência. Eu não posso também eu emitir uma opinião assim de uma pessoa que tem experiência, eu nunca fiz jet plasma, mas o que eu vejo é pacientes que foram submetidos ao jet plasma têm um pós-jet plasma tão ruim quanto de uma blefaroplastia. Eles ficam tão ou mais inchados que um pós-op de uma blefaroplastia. E aí eu fico pensando, para que fazer um tratamento conservador desse, cobrando quase que o mesmo preço de uma blefaroplastia, para oferecer um resultado que vai ser, sabe? Assim, eu vejo que dá resultado, eu sei que dá, mas não é um resultado semelhante a fazer a blefaroplastia. Aí você vai falar, mas é porque o paciente é conservador, ele preferiu uma coisa mais conservadora, mas ele está sabendo como é que ele vai ficar depois do jet plasma? Porque, para mim, o jet plasma não é tão conservador assim, não. Então, assim, eu realmente não sou adepta a essa tecnologia, mas não posso falar mal, né, porque eu não faço, e eu só não interessei em entrar nessa onda de jet plasma por ter visto muito pós que se assemelham de uma blefaro. Eu prefiro ser mais resolutiva, tá? Eu uso e gosto muito. Do quê? Deixa eu ver. Eu uso e gosto muito do quê, hein? Foi o Gustavo que falou. Arnica, beleza, Gustavo, joia. Eu acho muito merchandising. Um pouco de marketing eu também. Eu também não me convence tanto. Bom, gente, eu acho que é melhor a gente encerrar, né? Mais alguma pergunta? Porque, né, já estamos aqui, apesar de que tem 36 pessoas ainda, que honra vocês terem ficado esse tempo todo aqui comigo. Mas tem mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Boa noite. Gente, então tá. Então, olha, se tiver alguma pergunta que tenha ficado para trás, que eu não tenha respondido, que eu não vi aqui, pode me mandar. E eu sou muito aberta, tanto a críticas quanto a sugestões, o que vocês acharem que tem que mudar, estou aqui, viu? Eu quero que o curso seja bom para todo mundo, eu não quero que ele seja bom só para mim. Então, eu estou super aberta a sugestões e espero que vocês tenham gostado da aula inaugural, viu? Abrimos aí com um tema bacana e vamos seguir com outras aulas super legais, até bem mais legais, porque a gente vai entrar muito na nossa prática mesmo, nas patologias, pitose, entrópio, ectrópio, coisas que eu amo falar, tá bom? Boa noite, muito obrigada por todos, pela participação, pela interação e por ter ficado comigo até essa hora. Tchau, gente!